legal que essa primeira palestra do nosso seminário é sempre assim, a gente traz um case que está fora do nosso setor, para a gente entender como a segurança é importante em tudo que a gente faz, como a Ana falou agora há pouco aqui. Então, tudo que a gente faz, a cultura da segurança, a gente tem que trazer ela em cada minuto da vida. Se a gente vai dar um passo, se a gente vai guiar o nosso carro, se a gente vai entrar numa porta. Isso, quando a gente tem isso como cultura, a nossa atividade profissional também acaba sendo lida com o mesmo cuidado. Para falar um pouco mais desse tema, eu vou chamar aqui agora o Jean Carlos Pamplona. Diga. Gianfranco Pamplona. Eu não sei, eu acho que é a segunda vez que eu chamo de Giancarlo. Gianfranco Pamplona vai falar um pouco aqui dessa cultura de segurança e como que ela pode melhorar as nossas vidas e ter um efeito prático para a gente. O Gianfranco vai depois chamar a Ana, se quiser depois eu volto aqui para chamar a Ana, se você quiser pode chamar direto, tá? Que também vai dividir esse tempo até às 11h com a gente aqui. Tá bom, pessoal? Gianfranco, obrigado também desde já pela sua participação e disponibilidade. Meus caros, vamos seguir, que o tempo urge. Bom dia, bom dia. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei as falas iniciais hoje, aí onde se falou da necessidade de segurança, que a segurança faz parte da atividade, mas não é uma atividade à parte. Isso é fantástico. E a gente sabe da importância da segurança no contexto. Então, vou me apresentar. Eu sou Gianfranco Pampalon, sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, fui auditor fiscal do trabalho durante 35 anos, estou aposentado, sou professor de cursos de pós-graduação em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e eu lembro que em 2017 e 2018, eu fiz uma grande fiscalização, que a gente chamava fiscalização coletiva no setor de telecom. E eu vi muita coisa, então eu fiz um diagnóstico do setor. E eu vou tentar apresentar alguns cases para você. Mas outra coisa importante que eu queria dizer é que o setor de telecomunicações é estratégico para qualquer país. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que um ser humano pode passar 100 dias sem comer antes de morrer. 10 dias, aliás. 10 dias um ser humano consegue sem comer, ele vai definhando, mas morre. Sem beber água, são 7 dias. Sem o sono, de 4 a 5 noites sem sono, pode matar um ser humano. E qualquer ser humano não aguenta ficar 25 minutos sem internet. Olha que interessante, então, para vocês verem. Por isso que eu digo que o setor é estratégico. Então, vamos lá, vou começar com uma visão interessante. Essa foto eu tirei da janela do meu apartamento, quando eu vi uma atividade sendo executada aqui. O que eles estão fazendo? Trocando a luz de obstáculo no topo do prédio. E eu pergunto para vocês, olha que situação. Os dois trabalhadores com 2 escadas têm que subir essa estrutura amarela, essa laje, colocar uma escada apoiada e a segunda laje lá em cima. Eu pergunto, o projetista, ele teve em algum momento preocupação com a segurança durante a obra e para quem vai fazer a manutenção? Com certeza não. Isso é um fator que argumenta que a cultura de segurança não está permeada em nossa sociedade. Quer dizer, responsáveis por projetar equipamentos, edificações, não implementam a cultura de segurança. Esse é um grande problema. Opa, puxa vida, já errei aqui, bacana, né? Então, olha, essa aqui é a atividade que ele estava sendo executado. O que aconteceu, então? Eu imprimi aquela foto, mandei para o síndico do prédio, fui lá no edifício, falei, olha, eu queria falar com o síndico não estava, é lógico, e o zelador, que era aquele que estava lá em cima de gravata, ele adorou a foto, ele falou, nossa, eu quero essa foto para mim. Ele falou, pô, está ótimo, mas você percebe o risco que você corre fazendo aquela atividade? Ele falou uma frase que 10 entre 10 pessoas falam, infelizmente, que a gente ouve. Faz 10 anos que eu faço isso, eu estou acostumado. Então, a gente está legitimando uma exposição a um perigo iminente, que é o de trabalho em altura, com um risco de queda, e a gente tolerar isso, achar isso normal. Mas é um problema de projeto. Mas olha que interessante, e eu mostrei que existe uma série de responsabilidades. E o síndico, para vocês terem uma ideia, é o responsável penal por qualquer evento que ocorre dentro do seu condomínio. Olha aqui, que responsabilidade. Um mês depois, olha o que eles fizeram. Aquele poste que tinha 2 metros de altura na borda da laje foi retirado e colocado no eixo, no centro da laje, com uma altura menor, e foi instalada uma escada fixa. Ou seja, igual o Mários falou, né, eu fiz a minha classificação de risco inicial, implementei medidas de segurança, agora eu tenho um evento só muito ruim, porque antes era péssimo. Mas eu consegui reduzir o risco.
conseguir reduzir o risco. Isso é uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. Cultura de segurança é um fator primordial. Existe nos Estados Unidos essa filosofia que chama PTD, Prevention Through Design, a prevenção através do projeto. É na fase de projeto que a gente consegue identificar os perigos e implementar medidas que vão diminuir o risco. Aí eu pergunto para vocês, será que as nossas torres instaladas foram pensadas visando sempre a segurança de quem vai ocupar, quem vai exercer alguma atividade? Será que aquela escada foi projetada para ter resistência? Será que aquilo é um trabalho de manutenção preventiva e avaliação? E nos Estados também a gente fala, né, do Design for Safety, ou seja, é na fase de projeto que a gente consegue definir, determinar o padrão de segurança e o risco final que a gente vai obter. Então, a importância do projeto. Por isso que eu pergunto para vocês, quando vai ser executada uma torre de telecomunicações, alguém da área de segurança foi chamado para avaliar as características de segurança, os dispositivos de segurança necessários para que aquela atividade seja a mais segura possível? Porque nem todos os arquitetos, engenheiros, projetistas entendem de segurança. E essa é uma grande falha que a gente tem aí. Então, olha que interessante, essa foto foi tirada em 1923, é isso? Ou 32, agora não lembro, mas tudo bem, acho que é isso aí. Essa foto foi tirada no 69º andar do edifício Rockefeller Center. Olha que interessante. Aí eu mostrei essa foto num evento da construção civil e falei, olha só o perigo existente e o risco que esses trabalhadores correm. Olha que interessante, um simples mestre de obra que estava na primeira fila falou, estou vendo vários riscos aqui, olha. Opa, está vendo aquele ali na ponta? Ele falou, tem um fumante ali, isso é muito perigoso. Eu falei, tem razão, e tem outro fumante aqui no meio, se vocês puderem ver aqui, né? Aí eu falei, mas qual que é o outro grande risco que você está identificando, né? O perigo que gera o risco de queda? Ele falou, está fácil. Esse aqui está bebendo, olha. Álcool não combina. Eu falei, nossa, muito interessante. Agora, e o grande perigo do trabalhador com risco de queda? O que o mestre falou? Mas isso é normal. Quando Deus chama, quem sou eu para evitar? Eu falei para ele, gente, a queda é perfeitamente evitável. Eu posso colocar dispositivos de segurança que impeçam que a queda ocorra ou dispositivos de segurança que vão fazer a retenção da queda e eu poder resgatar esse trabalhador com segurança. Então, você vê, a cultura de segurança é essa maneira como a gente enxerga. Mas como é que era isso aqui? Isso aqui era em 1932 ou 23. De lá para cá, o que aconteceu? Foram criadas normas, medidas de proteção, procedimentos, análise de risco, medidas penais contra quem não obedece determinados requisitos, então, novas tecnologias. Então, o que a gente evoluiu de lá para cá? Nada. Porque existe um fator, a gente pode ter ciência, tecnologia, norma, regulamentos, mas isso eu preciso querer fazer. E essa é a grande diferença. Eu preciso acreditar que segurança do trabalho, segurança do trabalhador é um valor e eu preciso implementar medidas para atingir esse objetivo. E, infelizmente, a gente não acontece. E a gente fala, então, da cultura de segurança. O que é a cultura de segurança? É a maneira como um povo, como uma população, como uma empresa, como os trabalhadores, enxergam o perigo e o risco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui conhece trânsito, que mesmo que não tenha carteira de motorista, tem que conhecer a legislação. O que significa o sinal vermelho do semáforo? Pare. Verde, avance. Amarelo, acelere. No Código de Trânsito Brasileiro está escrito que atenção, reduz a velocidade para você não cruzar o sinal vermelho. O que a gente faz? A gente acelera. Isso é Brasil. Vamos visitar, por exemplo, a Alemanha, o Japão, na Inglaterra. Sinal vermelho é sinal vermelho, eu paro. O sinal amarelo, eu reduzo a velocidade. Então, eu posso dizer que cultura de segurança é isso. Quem que é o ser inteligente nessa situação? Então, a cultura de segurança no Brasil é um problema. E por isso que eu digo, é mais difícil você implementar uma gestão de segurança do trabalho no Brasil que em outro país, porque você tem que convencer esse trabalhador, o gestor, o gerente e, às vezes, o diretor, da importância da segurança no contexto. Porque a gente não acredita plenamente que a segurança é importante. E eu sou exemplo disso. Quando eu me formei em engenharia, em 1983, fui tocar minha primeira obra. E eu achava que segurança de um trabalho era uma coisa que o capeta tinha inventado para atrapalhar a produção. Eu acreditava nisso.
E hoje, vocês veem, eu estou divulgando que a segurança é fundamental para que uma empresa tenha sucesso no seu desempenho. O que a gente pode mostrar? Vocês têm ideia, primeiro? Primeiro, nós temos o dever moral de cuidar do trabalhador, evitar que o acidente aconteça. Mas se acontece, eu vou dizer isso com experiência de 35 anos como auditor fiscal do trabalho, eu já fui no Ministério Público, eu fui na Advocacia Geral da União, eu representei contra empresas no Fórum Penal. Imagina que um trabalhador cai e morre. É instaurado imediatamente um inquérito criminal baseado no artigo 121 do Código Penal. Homicídio culposo, sem intenção de matar. Alguém ou mais de um podem responder penalmente. Contrate um advogado nessa situação. Vocês têm ideia quanto vai custar? Horas de sono não dormidas e você ser convocado para ir no fórum, num julgamento. Outra coisa importante, o Ministério do Trabalho vai fazer uma investigação e a primeira coisa que a gente faz, que eu fazia, era interditar o equipamento ou a atividade. Porque alguma coisa errada aconteceu, isso não devia ter acontecido. Essa falha determina uma interdição. Imagina a interrupção de produção, de paralisação, mais os autos de infração. Baseado nesse auto de infração, porque está dizendo, olha, a empresa não cumpriu o requisito 1, 2, 3 lá, ou da NR6, da NR35, da NR10, a Advocacia Geral da União faz um relatório e manda para a Previdência, onde é instaurado um processo, um inquérito para avaliar, e você tem uma ação regressiva, onde eu tenho que pagar de volta para o INSS o que eu vou pagar, por exemplo, para a viúva, para pensão, para afastamento do trabalhador, porque a empresa deixou de cumprir requisitos legais. Aí vem o Ministério Público do Trabalho, e aí é outro problema, hein? Ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta, onde você casa com o Ministério Público do Trabalho, ele vai estar na tua cola por um bom período, ou ele entra com uma ação civil pública de danos morais contra a empresa, que você vai pagar para o Estado. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanhei um acidente no Rodoanel de um consórcio de 5 grandes empresas, o Ministério Público cobrou 25 milhões de reais nessa ação civil pública. Se tivessem pagado 1 milhão para mim fazer uma avaliação, para eu fazer essa avaliação, gente, ia sair muito mais barato. Aí você tem que chamar advogado, ação civil e tal. Isso vai para a imprensa, mancha a reputação da empresa e de um setor. Não é? Então, vocês veem, cumprir requisito legal é o primeiro pilar de qualquer sistema de gestão de segurança. Eu tenho que cumprir o que está escrito na norma, porque isso previne acidente, e porque se eu não fizer e acontecer o acidente, a conta vai ser cara, muito cara. E, olha, pode acontecer, às vezes, 10, 12, 15 anos depois, e a conta vai chegando. E por que a gente descumpre regra de segurança? Por que eu deixo de cumprir uma regra de segurança? Primeiro, eu sempre fiz assim, nunca deu errado, e o errado vira certo. Outra, existe às vezes, infelizmente, e vou falar para vocês, para a gente ter uma cultura de segurança, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar, eu tenho que orientar todas as lideranças, principalmente a média liderança. Esse líder de frente de trabalho, ele tem que acreditar que segurança é prioridade. Então, capacitação é fundamental. E, por incrível que pareça, existe uma complacência. A gente vê o trabalhador fazer errado, a gente sabe que a instalação podia ser melhorada, que ela está precária, mas a gente aceita porque sempre foi assim. E quando eu falo isso, não é o líder dele, imediato, o encarregado. Às vezes é o engenheiro que viu e não falou nada, é o diretor que falou com o engenheiro e não falou nada, e a direção da empresa também acha que é normal, porque investir em manutenção, às vezes, custa caro. Então, é um grande problema que a gente tem. Portanto, acidentes não são inesperados, porque eles são previsíveis. Se eu trabalho em altura, é um perigo que tem o risco de queda. O risco existe, agora eu vou minimizar esses riscos implementando uma série de medidas que vão diminuir a probabilidade, ou, se ele vier acontecer, a concorrência. Acidentes não são programados, mas muitos acidentes parecem tão programados para acontecer. E outra coisa, fatalidade não existe. Fala, olha, caiu porque aconteceu. Gente, não existe fatalidade. Existem falhas técnicas, falhas de capacitação, falhas de procedimento. Mas o grande problema é que o ser humano é falho, e a gente falha. Por isso, a gente tem que ter um critério de diminuir as falhas e redundância para que, se a falha acontecer, a repercussão ou a gravidade não seja maior. Portanto, eu posso dizer para vocês, nós convivemos com riscos, não é? Faz parte da vida isso, né? Mas eu posso dizer para vocês que 90%
dos problemas que levam um trabalhador a fazer errado está na empresa, está na política, na forma da empresa encarar a segurança. Por exemplo, existe também o trabalho realizado, que é diferente do planejado. Às vezes eu faço um procedimento fantástico, mas o trabalhador... Gente, esse jeito é difícil, é problemático, ou às vezes é mais perigoso. Por isso, a gente precisa ter essa visão nova da segurança de conversar mais com o trabalhador. Essa parte de conversar com o trabalhador é fundamental para a gente entender. E a gente pode dizer, então, 90% dos problemas dentro de uma empresa estão na empresa, não está no trabalhador. Está numa complacência, está num procedimento mal executado, tal, e não cumprir o que a norma fala. A NR1, dentro do seu PGR, ela fala diversas vezes comunicação, ouvir o trabalhador. O trabalhador tem que ser ouvido em todas as etapas da gestão, na identificação do perigo, na classificação do risco e na proposição de medidas para a segurança do trabalho. Bom, agora falando em torres do setor de telecom, nós temos diversas torres e sistemas de acesso. Mas olha só, isso daqui não é raro de acontecer quando, num acesso, o trabalhador fixa o gancho numa estrutura não adaptada, não feita para isso. O que acontece quando eu coloco uma conexão num lugar como esse, em caso de queda? Vou passar um pequeno vídeo. A gente mostrou o vídeo hoje falando, mas será que alguém faz isso? Faz. E aqui é o grande problema, onde ele pode soltar, quando eu coloco em diagonais, ou pior, né? Ele vai quebrar porque ele não tem resistência exatamente para trabalhar com essa solicitação de esforços. Outra coisa que eu identifiquei na minha fiscalização, que eu perguntava como é feito o transporte de combustível para os geradores que ficam nas torres. Ele falou, eu quero ver nota fiscal da entrega da empresa que... Gente, aí foi a constatação. Não existe. Isso é carregado aqui. É carregado no próprio veículo do trabalhador que vai fazer a ponta. Eu posso fazer isso? Olha só, transporte irregular em veículos, como encher o porta-mala com um galão de gasolina e ficar andando pelas ruas e estradas, caracteriza crime, de acordo com o artigo 154 da Lei de Crimes Ambientais. A multa pode variar de 5 a 20 mil reais. Fora Gente, imagina se você colide com um carro, o problema que dá. Agora, se esse carro estiver transportando um volume gigante de inflamáveis, imagina a consequência. Então, esse fator a gente é identificado lá na fiscalização. E eu pergunto, então, o que é a segurança do trabalho? A gente vai falar, nossa, são regulamentos, regras, motivos, procedimentos, ações. Segurança, resumindo, é o cuidado que está baseado no cuidado. É uma habitude, né? Um hábito que está baseado no cuidado. O cuidado é cuidar. E hábito é sempre. Não existe a segurança do trabalho na semana interna de prevenção. Quando o técnico está de férias, não tem o segurança. A segurança tem que existir sempre. E é um hábito que está baseado no cuidado. Cuidar, para que não aconteça o evento. Vou pular o vídeo. E eu vou, quase encerrando aqui, vou mostrar um acidente que ocorreu em São Luís do Maranhão. Era uma torre de comunicações de 40 metros de altura, ela foi instalada em 2008. E o que aconteceu? O trabalhador subia a escada com trava-quedas guiado, conectado a uma linha de vida vertical. O cabo de aço se rompeu quando ele estava a 24 metros de altura, causando a sua morte. O parceiro dele já estava lá em cima, né? Já estava posicionado na estrutura fazendo o trabalho. Mas o segundo caiu de 24 metros de altura, infelizmente foi fatal. 3 empresas que prestavam serviço, e eu falo, puxa, mas por que esse cabo rompeu? Qual foi o motivo que levou isso? Na análise, olha só que interessante, a NR35, no seu anexo 2, fala que a estrutura integrante de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resistir à força máxima aplicável quando de uma queda. E olha só como é que estava o cabo de aço. Precisa ser algum especialista para avaliar que esse cabo não está mais íntegro, né? Está perigoso demais. E o cabo de aço usado como linha de vida, então ele estava oxidado, reduzindo o diâmetro, gera perda de resistência. E aí o técnico de telecomunicações, que era o líder, ele falou, olha, declarou que ele olhou o cabo, mas não sabia informar qual era o seu estado de segurança, porque ele nunca recebeu treinamento para isso. Não foi feita a avaliação prévia das condições local. Agora, quem que é o responsável? Nós que somos da área de segurança, a gente não busca culpa, isso cabe à polícia, à justiça. Mas, gente,
Como é que aquele cabo chegou naquelas condições e ninguém viu? Como é que o dono da torre não tomou precauções para substituir, fazer a manutenção de cabo? E como alguém que vai fazer uma escalada avalia aquela situação e permite que o trabalho seja feito? Então, você vê, são vários elos que são rompidos ao longo do trabalho que gera o acidente. Então, olha só que interessante, a decisão errada só se descobre que foi errada depois. Naquele momento, antes do erro, ele achava que estava fazendo certo. E esse é o grande problema. Analisar acidente é complexo, mas é fácil, porque eu vi o que aconteceu e começo a determinar as causas. Então, esse é o grande problema. A gente tem que evitar o acidente antes que ele aconteça, com análise, com manutenção preventiva, com o cumprimento das regras e normas, tanto técnicas como as normas regulamentadoras. E fatores, então, que evitam acidente? Implementar uma cultura de segurança. E como é que a gente faz isso? Primeiro, seja rígido com os problemas e educado com as pessoas. A gente tem um mau hábito, todo mundo acha que segurança do trabalho é um transtorno, porque a gente costuma virar xerife. Então a gente vai lá e fala, está errado, isso não está certo, você fez errado. A gente critica as pessoas em público. Então, a gente tem que usar a escuta ativa, nós temos que ouvir o trabalhador. E, primeiro, um líder que não escuta acaba rodeado por uma equipe que não tem nada a dizer. Quando eu não dou voz para o trabalhador, ele vai falar, olha, aquele cabo de aço está enferrujado, aquele cabo de aço não está seguro. Você não dá essa oportunidade para ele se manifestar, você está perdendo uma grande oportunidade. Elogie em público e corrija em particular. Um líder corrige sem ofender, orienta sem humilhar. Gente, estamos tratando com trabalhadores, seres humanos, adultos. A gente não dá bronca, a gente não critica ele na frente de todo mundo. A gente chama para uma conversa dizendo, isso está errado. E outra coisa importante é elogiar também quando está fazendo certo. E é raro a gente ver esse tipo de atitude. Então, envolver a equipe, principalmente a média liderança, para realizar reuniões, inspeções conjuntas e não só avaliar os acidentes, mas sim avaliar os incidentes, os quase-acidentes, os desvios, porque eles são indicadores que problemas têm ocorrido e a gente interrompe essa cadeia de eventos no nascedouro antes que aquilo se transforme realmente num acidente. Então, segurança não é ausência de acidentes, mas sim presença de controles. Eu posso ter empresa que não tem acidente há muitos anos, mas ela é ruim e tem um potencial de causar muitos acidentes graves. Isso eu constatei durante a minha vida laboral. Portanto, se a gente implementar um sistema de gestão de segurança efetivo, eficaz, onde o trabalhador participa, é ouvido, os líderes têm responsabilidade efetiva, a gente vai ter menos acidentes, menos doenças e, portanto, menos acidentes. E o que vai acontecer? Nós vamos ter mais gestão, mais planejamento, mais lucro. Por incrível que pareça, um sistema de gestão é uma oportunidade para a empresa diminuir passivos, despesas e aumentar o lucro. Ou seja, a segurança do trabalho não só salva vidas, mas ajuda na saúde financeira da empresa. Segurança é a arte de preservar vidas. E nenhuma obra de arte é conseguida sem esforço. Incluir a segurança como valor na vida do outro é uma arte que precisa ser lapidada e leva tempo. Porém, é muito gratificante, pois estamos salvando vidas. Há um dito popular que diz: as pessoas começam formando hábitos e depois esses hábitos as formam. E ajude a criar uma cultura de segurança na vida dos seus colegas de trabalho. Excelente frase. Então, só encerrando. O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Investir em segurança do trabalho é um ótimo investimento para reduzir passivos, problemas, multas, ações regressivas, ação do Ministério Público, problemas de imagem da empresa e, o principal, reduzir dor e sofrimento da vítima e das suas famílias. Agradeço a oportunidade, acho que eu cumpri o tempo, tá bom? Obrigado. Vai dar tempo para a pergunta? Acho que sobrou um tempinho aí. Vocês ficaram com medo, né? Esse negócio de ação regressiva, tá, dá problema. Quando a gente fala em gestão aí de segurança do trabalho, quando você fez as suas auditorias e tudo mais, aonde você pensa que o pessoal mais erra na hora de fazer a gestão da segurança do trabalho? Olha, eu não posso dizer que é um item só,
Mas, primeiro, eu posso dizer que quando eu não encaro segurança como valor, aí é um problema. Eu tenho que fazer porque eu sou obrigado. Gente, a coisa não flui, não dá certo. Eu vou fazer quando der tempo, isso não é prioridade, isso não é valor, eu vou fazer quando der. Então, esse para mim é o pior problema. Mas o principal, as empresas, a grande maioria das empresas, são reativas. Elas só acreditam que segurança é importante na hora que acontece um evento ou na hora que o fiscal bate na porta. Aí eu tenho que correr atrás. Para mim, esse é o maior problema. Eu sou reativo, a empresa é reativa. Então, ela não acredita que aquele evento possa acontecer. E, gente, estatisticamente, a gente diz que o acidente é uma questão probabilística. E, gente, eu posso afirmar hoje, agora, em março, que no Brasil vão morrer mais ou menos uns 2.800 trabalhadores nesse ano. Eu sei. Não sei quem, nem quando, nem aonde, mas vai acontecer, porque estatisticamente é um número que costuma se repetir e é o que a gente teve agora em 2023. Então, infelizmente, eu vou dizer, vai acontecer. Espero que não seja no setor de vocês, porque vocês vão tomar medidas de prevenção, criar um sistema de gestão, não serem reativos. E outra coisa, eu queria elogiar, Luciano, no seu nome, todo mundo, porque as palestras iniciais foram as frases fantásticas aí, poste mais seguro. Eu achei maravilhoso o tema da campanha e aqui eu estou me sentindo mais tranquilo, porque eu fico muito preocupado com segurança do trabalho, né? Fico muito preocupado, mesmo não sendo mais auditor, mas é triste, é chocante, né, quando a gente vê alguns acidentes acontecendo perfeitamente evitáveis. Você é o Fábio Cruz. É que tinha que se apresentar. Bom dia, sou o Wilson da Winit. Eu gostaria de saber, com toda a sua trajetória, toda a sua experiência, se você já viu ou consegue fazer com que a segurança faça parte fundamental do seu negócio, né, da empresa onde você atua. Se você já viu essa entrada, se tem algo para... Olha que interessante. Vou contar um caso que aconteceu. Eu fui fazer uma palestra numa construtora que a sede dela fica em Alphaville. E o que o dono da empresa chamou? RH, diretores, gestores, compradores, todos os engenheiros, estagiários, técnicos, e a minha apresentação foi custo do acidente do trabalho, responsabilidade civil e criminal. Quando eu mostrei alguns exemplos realísticos de quanto custava um acidente, o pessoal começou a ficar preocupado. E outra, a imagem da empresa. Hoje eu vendo mais, eu sou mais confiável quando eu tenho segurança, e a produtividade é melhor. Então a gente prova que segurança está atrelada a lucro. E olha que interessante, aí o diretor, no fim, ele levantou a mão e falou, agradeço pela sua apresentação, e você atendeu um acidente fatal que a gente teve numa obra de um shopping há 17 anos atrás, e esse processo não terminou. Eu falei, então vocês vão ganhar? Ele falou, independente do que é ganhar ou perder, eu já gastei 3 milhões em 17 anos com esse acidente. Ele falou, eu gastei 3 milhões. Então ele falou, olha, o que ele está falando aqui é verdade. Gente, segurança tem que ser valor. Se tiver que alguém correr um risco alto, é melhor não fazer atividade. Olha, quando um diretor da empresa fala isso, ela está no caminho certo. Essa empresa, gente, olha, eu vou te falar, que ela não tinha ações, mas senão eu comprava ações dessa empresa. E eu sei que é uma empresa que vai voar no mercado, né? Não vai ter problema, não vai ter passivo, ela está preocupada com o ser humano. Gente, isso é um fator fundamental. Beleza? Então eu vou ser o mestre de cerimônias e chamar a Ana ou você, Luciano? Luciano, acho que você tem uma voz melhor e mais postura para isso também. Luciano, então, em teu nome eu agradeço. Então, cara, as falas iniciais hoje foram fantásticas. Eu já falei, já ganhei o dia quando eu vi vocês fazendo as preleções. Falei, nossa, estou no lugar certo. Obrigado, Gianfranco. E eu que te peço desculpa pelo erro do nome no começo aqui. Perdão. Só você e o resto da humanidade. Tá joia. Pessoal, o Gianfranco trouxe um recado muito importante para a gente aqui sobre essa cultura de segurança. A gente viu aqui nos slides, achei maravilhosas as fotos, os exemplos. Aquele, então, que tinha 90 graus, que o cara corta na diagonal o caminho, é a cena das nossas obras, né? Mais ou menos por ali. Sempre tem um atalho para fazer uma coisa mais rápido e mais errado. Enfim. A gente vai agora completar um pouco essa fala do Gianfranco com a Ana Cristina Pereira, professora, também falando sobre gestão de riscos, que vai trazer um recado complementar aqui para a gente. E o que é legal, pessoal, é que essas coisas se interligam, né, Gianfranco? É legal a gente entender essa cultura
como também absorver esses procedimentos. A gente viu o Mário falando da gestão de risco que ele faz na empresa dele. A gente viu aqui o Gianfranco, que já trouxe a cultura e trouxe um pouco da preocupação dele com torres, da fabricação de torres. Desde a fabricação tem que ter a preocupação com a segurança do trabalho. E agora, Ana Cristina, por favor, Ana, se você puder vir aqui para a gente falar um pouco, vai falar um pouco de gestão de riscos. Obrigado, Jean, mais uma vez. Tá bom? Palmas para ele.